Olá! Vamos ver quem vai entrando. Bom dia para todo mundo. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu acho que a última live que eu fiz já fazem uns 3 anos, mais ou menos. Então é bem. Quanta coisa mudou de lá para cá, né? Nesse ambiente digital. É muito especial. Eu vou esperar a Lu chegar. A gente preparou uma conversa tão gostosa. A Lu é uma pessoa que eu tenho muita vontade de tomar um café junto, assim, de sentar e tá sendo muito gostoso poder ter preparado essa live pra gente estar juntas. Ai, quanta gente linda entrando. Sabe que a minha grande vontade é a gente poder sentar todo mundo junto, assim. Eu gosto muito do contato, da gente conversar, das trocas, do quanto a gente pode estar mais pertinho, assim, né? Ouvir umas às outras. Eu gosto muito de saber da experiência, de tudo que tá acontecendo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar em comunidade, assim, de estar em contato com outras pessoas. Então, cadê a Lu? Vou esperar ela entrar. Vamos ver. Não sei se eu convido ela, mas eu acho que quando ela entra aqui eu consigo chamar ela pra live, né? Vocês me dão uma ajuda aí nessa parte prática? Alguém sabe? Cadê? Vão me contando aí quais são as dúvidas de vocês em relação ao sono e aos ritmos da natureza. Podem ir deixando aí as perguntas de vocês, como é que é o sono de vocês e das crianças que vocês têm ao redor. Vocês podem já deixar aqui alguma coisa para a gente ir respondendo no decorrer dessa conversa. Eu sinto que vai ser uma conversa bem afetiva, bem gostosa, e é um assunto tão importante, né? Algo que a gente precisa tanto tá olhando, tá atento. A gente passa a maior parte da nossa vida, né? Uma boa parte, né? Um terço da nossa vida dormindo. Então, como não dar atenção para isso? Cadê? Vamos ver se eu acho. Ju. Acho que a Ju não entrou ainda. Vamos ver. Achei a Lu. Cadê? Lu, como é que eu te chamo? Achei. Vamos lá, agora achei. Lu. Oi, oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? E você? Finalmente Ai, consegui entrar. ai, que bom. Tá me ouvindo e me vendo bem? Indo, aham. Tá bem bom. Ótimo. Então vamos lá. Eu tava comentando aqui como eu acredito assim que essa conversa vai ser gostosa, porque eu fico olhando os seus posts e os seus stories e me dá muita vontade de sentar tomar um café, assim, sabe? De saber mais, de conversar mais, porque eu me identifico muito, assim, muito gostoso. Eu fiquei Ai, que bem bom, de marcar essa live. que bom, que bom. E eu também fico muito feliz aqui, porque assim que eu conheci seu trabalho, eu me apaixonei. Acho que todo mundo é assim, de cara, já se apaixona da forma como você fala. E é muito do que eu acredito também, assim, é muito do que eu tenho buscado como estilo de vida para mim, para os meus filhos, para minha família. Isso tem total relação com o que eu acredito também em relação ao sono, que é aquilo que eu trabalho mais especificamente hoje, né? Algo que tem tudo a ver. Então, com certeza vai ser uma troca bem legal a nossa live de hoje. Ai, que gostoso. Então, para a gente começar, eu queria muito saber mais de você, assim, que você contasse um pouquinho da tua história, das coisas que você faz hoje e também do que te trouxe para olhar para isso de uma forma mais atenta, né? Para trabalhar com o sono, assim, principalmente, né? Se tem alguma coisa que te chamou a atenção nisso tudo. Ah, tá. Então, meu nome é Luciana, mas todo mundo me chama de Lu mesmo, Lu Pimentel, né? Minha rede social. Eu sou mãe de Miguel, que está com 7 anos, e de Davi, que faz 3 aninhos amanhã. É, e já passei por várias coisas. Então, minha primeira graduação foi em enfermagem, já me formei há 15 anos.
E passei por muito processo, assim, fui uma trabalhadora do SUS, trabalhei com gestante, com criança, na área hospitalar, fui funcionária pública, fiz mestrado em saúde coletiva. Então, perpassa muito da minha história esse trabalho com pessoas, o cuidado com pessoas, esse olhar para o coletivo mesmo, né, para a coletividade, assim. Então, desde que me formei lá com meus 20 e poucos anos, isso fez muito parte da minha história. Entrar no mundo do sono veio junto com a maternidade. Então, quando o Miguel nasceu, e assim, quando eu engravidei, eu trabalhava muito, assim, em vários lugares. É muito de quem está na área de saúde hoje, assim, o trabalhador do SUS, em geral, a gente trabalha muito, né? E aí, estar grávida já me trouxe para um outro lugar, de me observar, de entender o tempo. Então, assim, foi um marco mesmo, assim, a gravidez. E ali eu queria ter um parto normal, me preparar para isso. E assim, me organizei. Só que não me passava pela cabeça nada sobre sono. Quando eu cheguei com aquele bebê recém-nascido em casa, que só dormia no colo, e que eu estava ficando exausta, e que eu estava me vendo sendo a mãe que eu não queria ser, que eu estava cansada demais, às vezes ele não se acalmava comigo. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui que não está indo bem. E aí foi que eu comecei a ler sobre isso. E há 7 anos existia pouquíssima informação de qualidade sobre sono aqui. Tudo que eu achava era em blog, era relatos de mães. Os pediatras, que era o profissional, né, que me acompanhava, me dizia que eu tinha que deixar chorando sozinho. Assim, eram dois extremos. Ou dizia que eu tinha que deixar meu filho chorando sozinho para dormir bem, ou era o outro extremo de naturalizar. Ah, é assim mesmo, você vai passar um tempo aí sem dormir, daqui a pouco sozinho ele vai aprender. Só que nenhum dos dois discursos fazia sentido para mim. E eu comecei essa busca, já fui fazendo formações na área e ser mãe também me tirou do lugar de querer trabalhar muito fora de casa, né? Então aí eu me desliguei de um vínculo e aí foi sobrando mais tempo para estudar outras coisas. E resumindo a história, eu tenho algumas formações na área do sono, algumas inclusive que fora do Brasil, me formei em neurociência do sono infantil, em consultoria do sono materno infantil foi a minha primeira formação, depois eu fiz essa de neurociência, fiz um curso em biologia do sono pela USP, e continuo estudando e lendo. Todo dia sai um artigo científico, inclusive sai um recente falando sobre a relação do sono com a natureza e uso de telas. Então, assim, sempre que eu vejo informação, eu sou uma buscadora e uma estudiosa desse processo e praticante disso. Então, eu busco também trazer para a minha realidade, né, para a minha prática esse processo e compartilhar meu conhecimento, ajudar outras famílias a buscar essa relação de qualidade de sono se tornou uma missão. Então, daí eu deixei tudo isso que eu conquistei antes, né, de ser mãe. Claro que tudo traz, né, alguma coisa para a gente que nos ajuda. E, basicamente, eu trabalho com esses processos hoje. Trabalho com família, desde gestante a crianças de 6 anos, né? Tudo é um ciclo, a gente vai falar sobre isso. E cada fase de desenvolvimento é um ciclo. A gente precisa entender o que é normal e o que não é. Para um bebê recém-nascido é diferente de uma criança de 2 anos, né? Como é que a gente olha para essa individualidade, entende como é que está a relação do sono, não só do bebê, mas da família como um todo, né? De entender um bebê que está inserido dentro de uma família, que também está dentro de um contexto. E algumas vezes o fato do bebê não dormir bem pode ter relação com causas comportamentais que a gente cuida, mas às vezes é algo mais profundo, é a questão emocional, é a relação, é o emocional desses pais, é a relação que eles estão estabelecendo. Então, hoje eu busco fazer esse cuidado integral, sabe? De olhar como um todo. E não só com algo pontual ali, que você vai resolver com uma receitinha de bolo, porque a gente não sabe, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Nada na educação de filho é uma receita de bolo. Exatamente. Nossa, me identifiquei muito, porque eu também vim do serviço público, sabe? Eu me formei em serviço social, minha primeira formação, e aí eu passei num concurso e tinha isso como uma meta de vida, né? A estabilidade do serviço público. E aí, depois que meu primeiro filho nasceu, fez aquele alvoroço, assim, né? E agora? E Sim. isso é importante, porque às vezes eu falo muito com algumas amigas que eu tenho, né? A gente acha que é só ser mãe, assim, né? A gente tem um bebê e pronto, o bebê nasceu. Mas para tudo na vida a gente estuda, né? A gente estuda, a gente vai atrás, a gente quer conhecimento sobre isso. E aí, sobre o bebê que nasce, ou sobre ser mãe, ou sobre os processos que envolvem isso, às vezes a gente acha que não precisa estudar, porque a gente já sabe, né? A gente tem uma herança que a gente traz. Mas hoje eu acho que
Tá sendo muito legal oportunizar isso, né? Que de fato tem muito estudo, muita coisa que pode beneficiar a gente. Então, olhar para pessoas que estão buscando e a partir dessas informações incluir no nosso dia a dia faz toda a diferença, né? Muito mais do que ficar tateando no escuro, né? Com meu filho primeiro foi assim, aquela coisa, tá tudo escuro, e agora, né? E agora? Bota pra dormir, bota no peito, tira, faz isso, faz aquilo. E né, há 6 anos atrás ainda não tinha, né, 7 anos que ele fez, não, as informações ainda estavam começando, assim, essa coisa de pessoas que traziam as informações já muito mastigadas pra gente, né, para que a gente possa, poxa, olha só, essa pessoa tá estudando muito sobre isso, né, vamos olhar o que ela tem a dizer. Eu acho sensacional. E essa, e esse, como é, eu acho bonito, assim, né? Uma das lições que mais mudou a minha vida foi entender o ritmo da natureza, assim, né? Que a gente acha que a gente passa o ano dentro de um calendário. Eu gosto muito de falar isso, né? O calendário nosso é quadrado, assim. Então é um quadrado, um mês quadrado, depois de outro mês quadrado, um dia quadrado. E na verdade, quando a gente olha para a natureza, é um grande ciclo, né? Uma grande roda que tá ali, que ora vai mexer com a gente de um jeito, o dia é um ciclo. Então, cada momento da natureza nos mostra esse ritmo, né? E quando você trouxe a ideia da gente fazer aquele carrossel ali, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, olha só, né? Tem que ver que é isso, a gente consegue olhar para o sono, que é uma coisa tão importante, a partir dos benefícios que estar dentro de um ritmo natural nos traz, né? Então eu quero Exatamente. te ouvir sobre isso, assim, porque eu achei tão incrível, eu gostei tanto que eu falei, gente, é isso, sabe? É isso, quanto mais a gente tá em cima da natureza e quanto mais a gente entende esse ritmo próprio nosso também, né? Que não é linear, que não é sempre assim, então a gente pega uma receitinha, faz isso, faz aquilo e pronto, né? Deu. Não, a gente precisa desse ritmo, né? Então eu gostei muito, quero muito te ouvir, assim, pode Tá. começar. É engraçado que a minha observação, eu morava em Salvador, né, capital baiana, cidade é rica em natureza, mas o que acontece? A gente mora em caixas lá. E aí eu me sentia de alguma coisa, para mim, faltava alguma coisa, porque eu fui criada no interior, eu sou do interior, então até 17 anos a minha vivência foi em casa, ir para a roça, contato com terra, e eu não entendia muito bem. E aí o que aconteceu? Em 2020 começou a pandemia, trancou tudo, todo mundo preso, meu filho mais velho com 5 anos, pulando no sofá, enlouquecendo ele, e eu com o bebê de 11 meses, sem contar com rede de apoio, que a gente não podia, né, ter contato com ninguém. Aí, junto com meu marido, a gente decidiu, não, vamos lá para o interior, meus pais estão no sítio, a gente fica um tempo, já que fechou o nosso trabalho, a gente vai continuar online, vamos ver no que vai dar. E aí, só para resumir para vocês, eu fiz mala para passar 15 dias com 2 crianças aqui e não voltei mais. Estou aqui até hoje. E aí a gente foi morar no sítio, depois de vários anos eu morando lá com meus filhos em apartamento, e aí eu fui morar no sítio. E aí quando eu cheguei, eu falei, gente, é aqui, sabe? É isso aqui. E aí eu comecei a observar de volta, assim, né? O quanto, e aqui é bem interior, aqui é predominantemente caatinga e cerrado. Então, nessa época do ano, por exemplo, tá tudo ficando mais seco. De repente, em outubro, novembro, começa a chover e você olha para o mesmo cenário, tá tudo totalmente diferente, parece que é outro lugar, que a gente está no Pantanal, assim, sabe? Porque tem águas, mas enche tudo de águas. Então, só para falar sobre isso, quando a gente está na nossa vida fechada no calendário, nas nossas casas, às vezes eu não conseguia ver a lua porque eu morava em apartamento e o meu ângulo nem sempre dava para ver a lua, então você não sabe nem qual é a lua que está no céu, e a lua influencia o nosso comportamento, influencia as marés, o nosso corpo enquanto mulher, e influencia também no nosso sono, né? Então, essa observação começou muito da minha vivência prática mesmo, e eu comecei a buscar, mas será que cientificamente tem coisas que falam sobre isso? Então, foi essa busca de entender. E como eu atendo pessoas de todos os lugares, é muito diferente eu atender uma família que mora aqui no Nordeste, que o sol sai 5h30 da manhã, e eu atender uma família que está morando na Inglaterra, que está nevando. E que lá o dia são 6 horas de dia e o restante tudo é noite. O sono vai se comportar de forma diferente, a rotina vai ser de forma diferente. Então, essa foi a minha busca de entender esses processos, porque cada realidade em que a família está inserida, isso vai interferir no estilo de vida dela. Então, aí já uma informação para vocês é isso, é observar onde eu estou, né? Que pode ter gente morando em vários lugares, mas onde eu estou? Como é que está o ritmo aqui da natureza no lugar, nesse lugar? Né? Então, no inverno, está mais frio, as noites mais longas.
No verão, dias mais quentes, noites mais curtas. O verão chama a gente para fora, para gastar energia, para ter contato com essa luz do sol. O inverno já é um movimento mais de introspecção, então pede a gente um pouco mais de pausa, né, de se observar. Então, quando a gente vai observando esses ciclos, isso é um aprendizado, isso a gente, essa chave não vira de vez, né? Porque, na verdade, isso já está dentro de nós, porque somos parte da natureza, mas a gente foi desconectado em algum momento, assim, por conta mesmo da vida, né, que a gente leva. Mas é possível ir voltando a fazer esses movimentos, mesmo quem está no apartamento, está numa cidade grande, dá para ir tomando algumas atitudes. O trabalho que você faz, Nicole, é assim, é maravilhoso, porque é isso que você está fazendo, né? Meus olhos brilharam quando eu te vi, porque é isso que você está fazendo, é estar trazendo a natureza para dentro de casa. E em relação às nossas crianças, quando elas têm contato com a natureza, e eu percebi isso nos meus filhos, né? O meu filho caçula, ele foi pequeno para a idade gestacional, foi um bebê pig, que a gente chama. Então, ele nasceu, ele foi pequeno, ele nasceu pequeno, ele continua um pouco menor que a média, mas ele precisou de cuidados, fazer fisioterapia, porque os marcos dele eram sempre um pouco menores. E o que foi que eu observei? Quando a gente chegou aqui, na natureza, ele estava com 11 meses, ainda não engatinhava com desenvoltura aos 11 meses. Foi um salto que, em um mês, ele estava engatinhando e já estava ficando de pé. Ele caminhou com um pouquinho, ele caminhou com 1 ano e 4 meses, mais ou menos, assim. Dentro da normalidade, mas um pouquinho acima, né, depois da média da maioria das crianças. Aí ele caminhou, com 15 dias, ele estava escalando as coisas e já estava quase correndo. Então, nitidamente, dá para perceber o quanto a criança na natureza se desenvolve mais, porque ela se sente em casa. Uma criança na areia, uma criança na terra, uma criança na lama, uma criança na chuva, você vê ela conectada com a essência dela, né? A essência da criança é a natureza. E quando a criança está em contato com sua essência e a natureza traz isso, isso traz equilíbrio e isso favorece o sono. Porque o sono é um movimento de entrega. Quando a gente vai dormir, a gente se entrega, a gente desliga do mundo exterior e liga para o mundo interior. Então, para que eu faça isso bem, eu preciso me sentir bem, estar em equilíbrio, tanto para criança quanto para adulto, né? Se eu estou com uma situação que está mexendo com o meu emocional, isso pode interferir no meu sono e me causar uma insônia. Aí eu tenho que olhar para aquilo, eu tenho que resolver. Se eu for comprar uma pílula para tomar e dormir, aquilo vai me fazer dormir, mas não vai resolver o meu problema. E aí acontece o que? Eu fico dependente de algo, né? E tem até uma pergunta aqui da Janaína, Nicole, que eu acho que eu posso até pegar um gancho, né? Que ela pediu remédios naturais para o filho dela de 5 anos dormir bem. E aí, a gente sempre busca algo assim, isso aqui não está funcionando, eu tô com dor de cabeça, me dá um analgésico aí, né? Porque tá doendo aqui a minha cabeça. E aí, esse remédio, ele vai tratar o sintoma. Só que por que eu estou com dor de cabeça? Eu acho que a gente precisa muito desse olhar. Antes até de pensar na solução, a gente pensar o porquê será que eu estou com dor de cabeça? Por que será que eu não estou dormindo? Bom, eu tenho um filho de 5 anos. Uma criança de 5 anos, ela já está com o relógio biológico, já deseja-se, né? Já é possível que ela esteja com o relógio biológico ajustado. O padrão de sono dela já está muito mais parecido com o adulto, então ela já pode dormir bem e ter uma noite ininterrupta. Tá bom, minha criança de 5 anos está acordando. Por que será? É a primeira pergunta. A gente precisa investigar, né? Antes até de pensar num chá ou alguma coisa que vai causar sonolência no filho, não precisa observar. O que está acontecendo? Como é que está a nossa rotina? Está tendo contato com a natureza? Está gastando energia? Está ficando muito tempo diante das telas? Será que ele está passando por alguma coisa emocional? Está em adaptação em algum lugar? Como é que está o ambiente que essa criança dorme? Então, não sei se você tem outra pergunta, Nicole, mas se você não tiver, eu já posso ir entrando nessas dicas mais práticas, assim. Também não sei se é uma demanda do pessoal que está aqui para a gente já falar, né? O que eu posso cuidar para que o sono ele se estabeleça de qualidade, né? Dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu acho que sim. Eu acho que o mais importante é a gente, assim, a gente já sabe que a criança precisa dormir bem, né? A gente sabe, precisa dormir bem. Mas aí a gente, né, na nossa casa, às vezes está acontecendo alguma coisa, não dorme, eu tô dormindo muito tarde, está enrolando para dormir, o que que tá acontecendo? Então, eu acho que o que a gente quer muito, assim, é essa questão prática, no nosso dia a dia. O que que a gente pode olhar, né, observando o ambiente externo, observando no nosso dia a dia, o que que é importante da gente saber para ajudar a criança, né? Porque eu sinto que muito mais do que controlar o sono da criança, é a gente criar condições favoráveis para que ela desfrute desse momento, né? Isso, exatamente.
porque não é algo imposto de fora, né? A gente não faz ninguém comer, a gente não faz ninguém dormir. Eu já pensei até que eu vou fazer um post sobre isso, assim, eu não faço nenhum bebê dormir. Eu ajudo a família a conquistar uma relação de qualidade com o sono, né? Você vai comprar um curso, o curso não vai fazer o seu bebê dormir. Você vai comprar um livro não vai fazer o seu bebê dormir. Aquilo vai te trazer informações e é na nossa prática, é aquilo que a gente vai fazer no dia a dia que vai trazer esse resultado. Então, não existe, a não ser você tomar uma pílula que causa uma sonolência, tomar um remédio que causa uma sonolência e que não resolve o problema, né? Só vai fazer você dormir por algumas noites, mas você vai tomar o remédio a vida inteira. Então, a gente precisa cuidar, né, de outros aspectos, assim. É claro que algumas situações específicas que envolvem questões de saúde precisa de um cuidado, de avaliação médica. Mas em relação a crianças, eu vejo que assim, a grande maioria, 99% das crianças que já chegaram até mim, não precisou de nenhuma intervenção médica. Só trabalhando questões comportamentais, de hábitos, entendendo o emocional, a origem do que está fazendo nessa criança despertar, do que está fazendo essa criança não dormir, é suficiente para que comece a dormir melhor. Então, uma das questões primeiras é entender a realidade, então a idade dessa criança, o que neurologicamente ela é capaz de fazer, né? Então a gente não espera de um bebê de 3 meses dormir uma noite inteira sem mamar, por exemplo. É um bebê que ainda depende muito da mãe, ele precisa mamar, ele está numa fase de estrogestação, precisa de contato físico, ele deve estar perto da família, dormir preferencialmente no quarto dos pais, né? Porque é mais seguro, é norma de segurança, de sono, inclusive. Então, e um bebê de 3 meses é isso. Um bebê de 5 anos, né? Já que foi uma pergunta de vocês. E quem tiver mais perguntas pode trazer aqui para a gente conversando, de acordo com a demanda de vocês. Uma criança de 5 anos, ela já tem um padrão de sono estabelecido, ela já produz a melatonina, que é o hormônio do sono. O ciclo dela, né? Nós temos um ciclo interno de sono, que é um ciclo de 24 horas, né? Que a gente chama de ritmo circadiano, que são as 24 horas do dia, em torno de 24 horas. Então, por isso que no post, né, que a gente escreveu em conjunto, fala lá sobre a importância do sol e do escuro. Então, isso aí serve para todo mundo. Quando a gente acorda, precisamos deixar a luz do sol entrar. Abrir as janelas, se possível ir para fora, ter contato com a luz do sol logo no início do dia. Isso serve para qualquer fase de ciclo de vida da gente. Precisamos desse contato com a luz do sol. Durante o dia, é importante que a gente tenha um ritmo, uma rotina, uma sequência de atividades. Não é aquele conceito de rotina uma coisa chata. Ai, meu Deus, eu estou presa nisso aqui, isso me causa ansiedade. Não é esse o sentido. É no sentido só de estabelecer um ritmo. Porque tem coisas que a gente faz todos os dias, né? A gente acorda, a gente come, a gente dorme, tomamos banho. Então, essas atividades que fazemos todos os dias, a gente pode organizar para que elas aconteçam mais ou menos no mesmo horário. Então, essa é a ideia do ritmo. Porque isso traz previsibilidade, isso reduz a ansiedade e favorece o sono. Quanto menor uma criança, mais importante ainda essa rotina. Quanto mais cedo a gente começa a fazer isso, porque elas vão entendendo o seu próprio ritmo. Então, meu filho, por exemplo, ele fala quando ele está com sono. Começou a falar e ele sentia, olha que bonito é isso, né? A criança perceber no seu próprio corpo que ela está cansada, que ela está com sono, e chegar e deitar, né, e dormir. É muito bonito isso, é lindo, porque isso aqui que a gente faz agora repercute na vida inteira. Então, uma criança que nunca dormiu bem, que não tem um ritmo estabelecido, entra na adolescência desse jeito, a adolescência já existe um caos ali de hormônios, de mudança, de tudo, né? Então, se você não já tem isso, não se organiza, e aí pode virar um adulto que traz crônico, como tem pais que eu atendo, famílias que eu atendo, que o pai fala, eu nunca dormi bem, tem um problema, esse menino me puxou. Então, isso tudo, né, tem relação. Então, estabelecer um ritmo para esse dia, e ao chegar no final do dia, aí é hora de diminuir, de voltar para dentro. A noite pede isso. Então, o sol chama a gente para fora e a noite chama a gente para dentro. E aí, qual é o problema que a gente vive atualmente? Com o advento da eletricidade e agora das redes sociais, das telas. É que é dia, 24 horas, se a gente não tiver esse cuidado, e precisa ser um movimento forte nosso, porque eu sinto que é um movimento contra a maré. Se eu estou na casa de uma pessoa, por exemplo, é muito mais difícil, porque lá naquela casa tem aquelas regras, né? Estou na casa de parente, estou visitando alguém,
Aí os meus filhos vão ver, todas as crianças estão com o celular na mão, a televisão está ligada, todas as luzes da casa estão acesas. Então, como é que eu quero que uma criança durma cedo se a casa inteira está acesa, está no oba-oba, está naquele, né, no ritmo de fora? É difícil a criança desacelerar e dormir cedo. Então, aí a gente precisa ter uma decisão muito consciente, porque não é fácil. E eu comecei isso há 7 anos, e eu lembro que no início não era fácil, porque não era só eu em casa, meu marido. O hábito, a gente chegou em casa, a gente já liga a televisão, porque a gente se sente sozinho se não tem nenhuma televisão ligada, né? O celular está o tempo todo na nossa mão, e aí a gente está aqui com o celular, a criança já está sentada no nosso colo assistindo, e está ali, né, junto com a gente vendo. Então, precisa mesmo desse movimento, sabe? Dessa decisão consciente de o sol se pôs, vamos desacelerar a casa, fazer brincadeiras mais calmas, o cantinho do afeto, que eu adorei a sua ideia. Ter o cantinho do afeto é ótimo para fazer atividades manuais, porque atividades manuais chamam a concentração da criança. Ela está ali prestando atenção. Quando a gente faz atividade junto com a criança de noite, eu digo de noite, é início da noite, né? 9 horas da noite, viu, gente? 9 horas da noite, a criança já está na cama, preferencialmente. Mas, assim, naquele início, que é quando quem trabalha fora, né, tá chegando do trabalho, reserva ali 30, 40 minutos para ir nesse cantinho do afeto, para fazer alguma atividade que Nicole propõe. Por quê? Porque isso traz afetividade. A criança se sente amada, ela se sente querida, ela se sente abraçada, e isso favorece o sono. Porque se ela acorda de noite para ter atenção, e tem criança que acorda na madrugada para ter atenção, ela não vai precisar acordar, porque ela já teve sua atenção, sabe, antes de dormir. Então, são, assim, algumas coisas que parecem simples e que não resolve, mas juntando tudo isso faz uma grande diferença, sabe? Zerar telas aqui é a regra. Depois o sol se põe, não utiliza telas. Então, é algo que favorece demais. E eles pedem, o mais velho, inclusive, né? Já tá ficando maior, pede. Mas aí a gente fala, não, agora não tem. E se a gente direciona para uma coisa que a criança também gosta de fazer, é de boa, porque na verdade elas querem mais atenção. Elas querem mais a presença, sabe? Elas querem muito mais do que estar diante da tela, é estar com a gente. Se a criança está preferindo ficar na tela do que fazer uma atividade gostosa com os pais, presta muita atenção, porque já tem algum desequilíbrio rolando aí. Porque não é da natureza da criança, sabe? Eu vou disparando, né, Nicole? Não para nunca mais. Eu fiquei lembrando, né? Porque a gente tem 3 filhos, né? E os 3, assim, se a gente não olha para tudo isso e para esses ritmos e encontra o ritmo da família, a gente não sobrevive, assim, né? Imagina todo mundo dormindo 11 horas da noite, acordando cedo e entrar nessa rotina. E aí eu lembro que quando a gente tinha o primeiro filho, a gente não se preocupava muito com o horário que ele estava indo dormir, porque enquanto ele era bebezinho, ele estava com a gente, assim, dormia na cama, acordava e tudo mais. Aí ele foi crescendo e logo a gente teve a nossa segunda filha. E aí a gente começou a olhar para isso, e a partir do momento que o sol estava se pondo, a gente, né, reduzia as luzes, colocava um abajur, e era 6h30, 7 horas, as crianças estavam dormindo, eles eram bem pequenininhos, essa é a rotina até hoje, assim, né? Mas eu lembro que muita gente falava pra gente, mas por que vocês fazem isso? Por que as crianças têm que dormir tão cedo? E aí quando a gente vai na casa de algum parente, assim, alguém, as pessoas acham que aquilo é meio que... vai contra a criança, né? Não, porque a criança quer brincar. E aí a gente falava, não, vamos apagar um pouquinho só a luz, né? Porque... E aí, no outro dia, eles acordam 6 horas da manhã, eles acordam com o sol. Independente da hora que eles vão dormir, eles estavam acordando às 6 horas da manhã. E aí, eles ficam muito mais cansados. E a gente foi percebendo isso. Nos momentos que eles dormem ali junto com o sol, né? E vão dormir, a gente até, quando eu fiz o desmame noturno do meu filho, a gente falava isso. O mamá também dorme, todo mundo dorme com o sol e acorda com o sol. Dorme com o sol. Porque eles começam a ter essa ideia de que existe um movimento acontecendo que influencia no nosso movimento também, né? E a gente, então, vai apagando as luzes da casa, a gente já não tem televisão, assim, a gente acabou optando por não ter, porque é uma coisa que a gente não sentia tanta necessidade quando a gente assiste filme pelo computador, alguma coisa assim. E foi tão gostoso ter percebido o quanto eles ficam mais tranquilos, assim, de saber que aquele momento é o momento de vamos tomar um banho, jantar, as luzes já estão apagadinhas, a gente já vai contar uma historinha, a gente já vai equilibrando esse momento, assim, deixando ele mais tranquilo, mais gostoso. Nos dias, né, a gente tem a nossa sexta-feira, que é o dia do filme. E a gente já percebe, eles dormem um pouco mais tarde e eles já ficam, assim, num ritmo muito mais intenso, né? Assiste o filme um pouco mais tarde, e aí eles querem dormir mais tarde. Depois que acaba o filme, eles querem brincar. Então, assim, mesmo muito cansados, eles ficam muito mais agitados. Tem essa energia que vem de não sabe onde, assim, né? Só aparece uma energia muito
intensa que vem com esse, né, com o fato do filme, né, desse estímulo tão grande, né? E é interessante o quanto a nossa sociedade muitas vezes olha para isso e fala, não, mas por que que a criança tem que dormir tão cedo? Não, mas para quê? Mas, né? Então, assim, é muito doido quando a gente olha para fora e vê essa desconexão, assim, né, com esse ritmo que é natural, né? Exatamente. É a mesma relação, Nicole, eu vou fazer um exemplo. Quando você decide que não dá doce para criança em excesso, não dá doce antes dos 2 anos. Mas, gente, está maltratando essa criança. A criança adora açúcar, né? É isso que a gente escuta da sociedade. Então, só para fazer um comparativo, que as coisas estão tão malucas, todo dia a gente vê muita coisa maluca, né, acontecendo no mundo, que quem está seguindo o ritmo da natureza, quem está se conectando com isso, é que tá doido, é que parece que está doido. Então, assim, quem parece que tá doido, eu acho que aqui tá certo, viu, Nicole? Quem tá fazendo, porque é um movimento contra a maré mesmo, e não é fácil fazer isso, assim. Especialmente quando você está inserido então, na sociedade, a gente fica meio de maluco, de doido mesmo. E é isso, só que cada um precisa entender o que é melhor para si. E mais na frente a gente vai ver, na verdade, né, quem é que estava certo ou não. E aí eu vou aproveitar o gancho do que você falou, Nicole, de onde vem toda essa energia da criança. O que acontece? O comportamento da criança de sono é um pouco diferente do adulto. Enquanto o adulto, quando está cansado, o adulto que não dorme bem, a gente fica sonolento, a gente fica cansado. Se encostar no canto, dorme. A criança que está em privação de sono, ela vai para outro extremo, que é a hiperatividade, porque libera muito cortisol, muito hormônio do estresse no corpo, e ela ainda não tem capacidade de equilibrar isso internamente. É através do sono que ela faz, né? O sono da criança é polifásico, precisa de sono diurno e de sono noturno. Até ali os 4 anos de idade, essa necessidade ainda acontece. Então, a criança que eu falo que parece, se transforma em gremlin. O meu se transforma em gremlin no final da noite, assim, se não dormir cedo. Eles começam a ficar extremamente agitados e nada tá bom, e às vezes ficam menos colaborativos. E aí, quem olha, fala, aí a criança tá chorando, né? Não quero dormir, porque ela já começa a dar trabalho. Fala, tá vendo? É porque a criança quer brincar, mas na verdade, quem conhece o ritmo da criança já sabe que aquilo ali está acontecendo porque ela está extremamente cansada, ela está com sono. Então, parece que é o contrário até. E quem não está muito por dentro disso pode achar que de verdade a criança não está com sono, não. Quando na verdade ela já passou da hora de dormir, por isso que ela está apresentando aquele comportamento. E o que que a gente pode fazer? Fiquei pensando agora, né? O meu filho, o de 2 anos, quando ele não tira a soneca do dia, a gente acha, ele vai dormir mais cedo, né? Não. Se passa um pouquinho ali das 5h30, 6 horas, ele vai dormir quase 9 horas, assim. Ele fica, a gente faz os outros dormirem e ele fica super agitado, quer livrinho, quer historinha, quer o carrinho, quer não sei o quê, quer não sei o quê. Como é que a gente pode fazer? Por exemplo, passou do limite mesmo, né? Ali de sono. A gente sabe que eles já estavam cansadinhos, já estavam prontos para dormir, e aí de repente passou, ou a gente teve que sair, teve que fazer alguma coisa. Como é que a gente pode ajudar essa criança nesse dia específico a retornar para esse ambiente mais aconchegante de sono, assim? Uhum. Isso aí é bem difícil. O ideal é que a gente evite esse momento, sabe, Nicole? Quando o bebê é pequeno, tem até um nome que chama efeito vulcânico, né? Que é esse processo da criança estar ali extremamente, o bebê extremamente agitado. E é difícil acalmar o bebê nesse momento, porque é como se fosse uma falha interna dela. O desequilíbrio se instalou ali dentro. Então, do lado de fora, a gente fica meio não tem uma resposta certa e pronta para isso, mas claramente o que a gente precisa? Ajudar essa criança a dormir. E como é que eu ajudo essa criança a dormir? E aí cada um pode entender ali dentro do seu ritmo o que vai servir. Mas, em geral, é trazer ela para se aquietar, mesmo que ela não queira. E aí talvez vai ser um pouco contra a vontade dela mesmo. Por isso que eu falo que é difícil, porque às vezes vai ser ela chorando. Ah, eu não quero, porque eu quero brincar. Mas você já sabe que já passou da hora. Então, a gente leva mesmo, sabendo que mesmo a criança está chorando, ela está resistindo, por quê? Nem sempre o que a criança pede, o que ela quer, é o que ela precisa. Aí entra a gente, enquanto pai, guia nesse processo. Não, filho, você precisa disso aqui. Tô chorando, não quero, vou brincar. Eu sei que você quer brincar, você quer continuar brincando, só que já é noite, agora é hora de dormir, e a mamãe e o papai vai ficar aqui com você. O que que você quer? Você quer que eu conte uma história, que eu cante uma musiquinha? Dá 2 opções. Se a gente fala, você quer dormir? Ela vai dizer que não, que ela não quer dormir, né? Então, dá 2 opções pode ajudar. Então, estou dando um exemplo de 2 anos. Viu, Nicole, que foi a dúvida que você trouxe para uma criança de 2 anos. Se é uma criança menor, eu não vou conversar tanto, né? Eu vou ficar ali, calma, junto com ela. E aí, ajuda a gente entrar no nosso centro. Porque se eu estou no meu centro, eu consigo ajudar a criança a chegar no centro dela.
Só que o que muitas vezes acontece, a gente desalinha junto com a criança, a gente se agita junto com ela, e aí vem frustração nossa, vem raiva, a gente leva logo pro lado pessoal, né? Meu Deus do céu, 9 horas da noite eu tô aqui cansada, esse menino brincou o dia inteiro, levei para fazer um monte de coisa, e agora não quer dormir. Os irmãos já tá tudo dormindo, aí a gente já saiu do nosso... E aí vira essa bola de neve, porque tá todo mundo nesse clima. Então, esse movimento interno nosso, vou respirar aqui, vou entrar no meu centro, o que que me ajuda a entrar no meu centro? Eu fecho meu olho, eu respiro, trago paciência, vem pra cá. E aí eu vou respirando pausadamente, prestando atenção na minha respiração. Posso até estar com a criança que não posso. Se ela estiver muito agitada, chorando, eu vou fazendo isso, vou respirando para ver se ela vai se acalmando. E aí, o que que ajuda a acalmar? Nos meus filhos ajuda a acalmar cantar. Eu acho que é porque cantar me ajuda a acalmar. Então, é nesse movimento de cantar para me ajudar a acalmar, eles foram aprendendo também da música, né? Então, a música é algo que funciona. Para outras crianças pode ser contar uma história que ela gosta, uma história da sua infância, pode ser fazer um carinho específico, tem criança que gosta de um carinho nas costas, um cafuné na cabeça. Então, assim, cada criança vai ter uma coisinha, às vezes é um jeito que a criança se aninha no colo para se acalmar, né? Então, você tá ali acalmando, e na medida que ela acalmou, que ela entrou pro centro, aí a gente coloca ela, deita na cama. E assim, uma coisa que eu não aconselho é ficar embalando e sacolejando a criança, principalmente crianças maiores, assim, porque é muita ajuda externa, né? Quanto mais ajuda externa eu dou, mais a criança fica muito dependente disso e às vezes fica insustentável, né? Fica insustentável para gente que é adulto fazer isso com a criança. Então, isso é que eu não aconselho, mas sentar, oferecer um colo, estar ali junto com ela num ambiente escuro. Quem usa óleos essenciais, pode usar óleos essenciais com crianças maiores de 2 anos, né? Usa seguro, usar um lavanda, um laranja doce, poucas gotinhas, porque fica aquele cheiro do ambiente, né? Favorece. Então, quanto mais escuro o ambiente, melhor, né? Ou colocar uma luz bem ambiente para ela ir desacelerando. Então, são algumas dicas que dá, né, para a gente aplicar para ajudar a criança a voltar. Mas o ideal é que a gente evite que não seja uma rotina, né? É aquilo que aconteceu durante uma eventualidade, porque nossa vida também é dinâmica, não dá para estar todo dia fazendo tudo certinho. Exatamente. E eu fiquei pensando, né? Você falou como que você se acalma, né? E eu fiquei pensando como que eu me acalmo, né? Eu gosto muito de trazer para a presença, assim, né? E lembrar que vai acabar, né? Porque às vezes o Lírio, por exemplo, que é o mais novo, começa a chorar, assim, tá para dormir, e daí às vezes tá se enrolando e tá naquele vai e vem, e daí ele quer ir pro outro quarto, daí então assim, começa, né, aquele vai e vem da noite, e aí eu tento trazer para consciência de que ele vai durar mais 10 minutos, vai durar mais 15 minutos, e depois passa, depois eu vou descansar, porque parece que é eterno, né? Quando a gente tá nesse momento, parece que não vai acabar nunca mais, assim, né? E Sim, quando coloca, não, peraí, mas vai durar mais, eu sei que vai durar mais uns 15 minutos, então vamos lá. E aí faz uma massagenzinha, daí entra, né, nessa atenção, assim, porque eu sinto que às vezes eles querem mesmo essa atenção, né? Então ali eles também precisam de alguém que esteja num centro seguro para ajudar eles a retornar para esse lugar, né, de segurança. exatamente, exatamente. Tem muito do emocional, sabe, Nicole, que influencia no sono. Maristela trouxe uma dúvida aqui, que eu vou aproveitar e falar da dúvida dela, que a filha começou a apresentar sonambulismo com 5 anos. Sonambulismo não é considerado uma patologia. O nome que usa é parassonia do sono. Tem algumas condições que são parassonias do sono, como, por exemplo, sonambulismo, terror noturno, pesadelo. São situações que acontecem enquanto a gente dorme. Não é algo que se medica ou que precisa de tratamento. Existem questões hereditárias, né? Então, às vezes tem na hereditariedade essa tendência ao sonambulismo. E o que a gente precisa fazer? Todas essas informações que eu dei sobre respeitar o ritmo da criança, desacelerar ela, ter momentos de pausa, não dormir muito tarde, não fazer muita atividade agitada perto da hora de dormir, colabora para diminuir episódios de sonambulismo, terror noturno e pesadelos, tá? E no sonambulismo, o ideal é que a gente não acorde a criança e que ela não passe por nenhum tipo de risco, né? Então, o sonambulismo ele pode ser leve, como, por exemplo, conversa, se movimenta na cama, senta na cama, depois deita de novo. A gente não precisa se preocupar ou fazer qualquer tipo de intervenção. Agora, tem sonambulismos de um nível maior, que a criança se levanta, sai do quarto. Já aconteceu, por exemplo, com meu marido, do meu sogro já pegar ele descendo a escada do apartamento, já abriu a porta, dormindo e saiu. Então, é isso que a gente precisa cuidar para que seja seguro, né? Então, não deixar chaves na porta, caso chegue nesse momento, deixar chaves na porta,
objetos pontiagudos, coisas jogadas no chão do quarto, para que não aconteça de tropeçar, né, de se machucar. E se perceber, se tá com o babá eletrônico, percebeu que a criança levantou, vai até ela gentilmente, pega na mão e vem conduzindo sem conversar, sem nada demais, vem conduzindo. Em geral, eles vêm. Você vem conduzindo e deita na cama. Ah, tá em pé na cama, tá sentado. A gente vai até a criança, gentilmente, bota pra cama, coloca um pouquinho a mãozinha sobre ela. Em geral, ela continua dormindo. O sonambulismo acontece na fase do sono, que é a fase dos sonhos. Então, por algum mecanismo, tá sonhando, em geral, quando a gente tá, né, nessa fase de sono, a gente chama de fase ativa do sono, alguns movimentos, inclusive, podem acontecer com parte da naturalidade, né? Então, o sonambulismo é como se fosse um pouco da exacerbação disso, assim. Então, os cuidados que a gente deve ter a isso não é motivo para preocupação, em geral, diminui, conforme a criança vai crescendo, vão diminuindo os episódios. A incidência em adultos é muito menor do que a incidência em crianças, sabe, do sonambulismo. Que interessante. E eu fiquei com uma outra dúvida aqui também. Quais dicas você poderia dar para quem tem filhos de tamanhos diferentes? Sabe? Eu lembro quando meu primeiro filho nasceu, então ele ia fazer 2 anos, a minha segunda, né? Ele ia fazer 2 anos, e daí quando a Brigitte nasceu, então eu tava com um recém-nascido e outro de 2 anos, que tinha um outro ritmo de sono. E aí depois, quando o terceiro nasceu, então eu tinha um de 4, uma de 2 e o recém-nascido, que eram ritmos também, assim, diferentes de sono. Como é que dá pra fazer, né, se a gente tem alguma mãe que tem crianças em fases diferentes, pra ajudar as crianças a se organizar nesse momento de dormir? Uhum. A primeira coisa é a casa ter o seu próprio ritmo. E é claro que as necessidades ali vão ser diferentes. E assim, com 3, sozinha, mamãe sozinha, vai ser difícil manter todos com idade tão curta. Porque, por exemplo, tem 2 filhos aí no seu intervalo, tem 2 que precisam fazer sonecas e não necessariamente a necessidade de sono ou a hora da soneca dos 2 vai coincidir, né? Então, acho que o mais difícil aí no processo é conciliar quem vai estar com essas crianças no momento em que você vai precisar ajudar esse a dormir a soneca, por exemplo. Então, esse que eu acho que é o X da questão. Mamãe sozinha, com 3, em idade abaixo de 4 anos, é bem difícil nesse processo, porque cada um vai ter uma necessidade específica de sono relacionada ao dia, né? Especialmente os 2 menores. Mas o que pode ajudar? A casa ter o seu próprio ritmo, acordar mais ou menos no mesmo horário, comer todo mundo no mesmo horário, porque já facilita. Eu vou dar o lanche para todo mundo, eu vou dar o almoço, todo mundo vai sentar e vai almoçar. Eu vou dar o banho, todo mundo está indo para o banho, né? Então isso aí já vai ajudar nesse processo. E de noite já desacelera, já vai todo mundo mais ou menos junto fazer aquilo. Recém-nascido, essa mãe vai ter que estar muito perto do recém-nascido. Então, uma coisa que pode ajudar também é estimulando a autonomia do sono dos maiores. Porque se os maiores estão mais autônomos relacionados ao sono, do tipo, dei o banho, já se alimentou, tá com pijaminha, deita na cama e dorme, eu posso até sentar, eu tenho 2, né? Eu fazia isso. Eu sentava na cama amamentando um, que estava pequenininho, e Miguel estava deitado na caminha dele, enquanto isso eu estava contando a história, e logo ele já entrava em sono e dormia, e eu dava continuidade com o menorzinho aqui, né? Então, com os maiores, estimulando essa autonomia do sono para que eles precisem menos de ajuda. Porque você imagina só, precisando embalar 3 filhos para dormir, é impossível, não dá, né? Então, aí precisa trabalhar o ritmo e a autonomia do sono dos que já estão maiorzinhos, para que você possa se dedicar para aquele que está menor, que ainda vai precisar mamar, que ainda vai precisar, né, de uma certa ajuda para ficar mais sonolentinho e aí depois deitar na cama e dormir. Legal. É isso que você faz hoje? Então, hoje já tá um pouco mais tranquilo, assim, né? Mas quando o Lírio nasceu, que eram uns 3, a gente tinha uma cama bem grande na casa que a gente morava. E aí a gente fez nesse começo uma cama compartilhada geral, assim. E aí todo mundo dormiu. Então era o que facilitava pra eu conseguir amamentar ele. E a gente dormia todo mundo tranquilo, no mesmo horário. E aí todo mundo deitava e descansava. E aí depois foi mudando, a gente se mudou 1 milhão de vezes depois que ele nasceu. E então hoje é gostoso que os 2 maiores têm um quartinho, eles dormem no quarto deles, né? E o Lírio, que é o menorzinho, fica comigo. E aí é muito gostoso, porque a gente vai acertando o ritmo de cada um, os nossos ritmos próprios, a casa já vai, né, entrando no seu ritmo também. Então, tudo vai. A gente vai percebendo que tudo tem vida, assim, né? Que não é só o acender a luz e apagar a luz, mas que é toda uma vida que envolve aquilo, né? Exatamente, exatamente. E é possível, até você falando, né, da sua experiência,
é possível você ir conquistando aos poucos, assim, essa relação. Eu falo muito de relação de qualidade do sono, porque o assunto sono, inclusive, ele é muito polêmico, né? De sono infantil, assim. A gente ainda está no momento de muitos extremos relacionados a isso. Esse caminho do meio, que é nisso que eu acredito, o meio que ele está sendo construído. É uma ciência muito recente, inclusive. A gente não tem resposta para todas as questões, nem de sono de adulto, que dirá de sono de criança. A gente já tem muitos estudos estão sendo feitos, a gente já está elucidando muitas questões, mas algumas ainda são incógnitas, assim. E quanto mais eu trabalho e estudo, eu noto que entender as nossas individualidades é sempre mais importante, como o que você falou da cama compartilhada. A gente tem, até nesse tema, que cama compartilhada é muito polêmico, né? Assim, a gente já tem uma sociedade americana de pediatria que é quem dita meio que as regras do mundo inteiro, que contraindica cama compartilhada. Só que, na verdade, quando você vai fazer a pesquisa, a maioria das famílias optam por cama compartilhada. Então, vamos falar sobre cama compartilhada como uma possibilidade, fazê-la com segurança e orientar que as famílias mantenham cama compartilhada até que seja bom para cada família. Porque tem muito disso. Às vezes a gente se casa com decisões, né? Eu sou dessa teoria aqui da cama compartilhada, então eu tenho que sustentar isso até o final, mesmo quando eu noto que já não está tão bom assim. Então, a dica que eu dou é a gente observar os nossos próprios processos. Eu também fiz cama compartilhada. Em determinado momento, que coincidiu com os dois, meio que a idade dos dois, que é ali por volta de 1 ano e meio, que já fica desconfortável. Que você começa, inclusive, a sentir vontade de voltar para determinadas individualidades, de ter um pouco mais de espaço, de poder dormir mais tarde no seu próprio quarto, fazer algumas coisas e ler antes de dormir. A gente começa a ter outras necessidades, ao mesmo tempo em que a criança também começa a demonstrar que ela precisa de mais espaço, porque ela começa a te empurrar da cama, ela começa a dar chute, ela já se movimenta mais. É um sinal dela mostrando que quer o espaço. Estou dando um exemplo individual, né? Tem famílias que fazem por mais tempo. Não tem prazo de validade. Eu digo que o prazo de todas as escolhas que a gente faz é a nossa própria realidade. É interpretar e se perceber, poxa, não tá bom? Como é que eu faço agora? Vamos estudar, vamos se apropriar disso aqui, eu vou ler sobre isso, vou amadurecer essa ideia e traçar um caminho que vai servir para a minha família, assim. Então, eu acredito nisso, sabe? Nesses caminhos que a gente vai traçando dentro da individualidade de cada um. Sem receita pronta, sem passo a passo para o bebê dormir 12 horas de sono com 12 semanas de vida. Não existe isso, né? Porque sono é cíclico, acontecem várias coisas que vão mudando no processo. Então, o mais importante é a gente aprender a se observar e aprender a se valorizar e não ter vergonha das escolhas. Porque mas é muita mãe que tem vergonha de fazer cama compartilhada, que tem vergonha de amamentar o filho maior, que tem vergonha do filho dormir cedo até, porque nem outras crianças o filho dorme mais tarde. Que o meu filho ainda não usa celular e todos os amiguinhos da sala já usam. Então, assim, a gente precisa afirmar com afinco mesmo aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente faz como opção, mesmo que a gente esteja nadando contra a maré, que vem uma enxurrada de críticas por aí. Eu procuro praticar esse cuidado empático, sabe? De entender a realidade de cada um e do respeito também, né? As escolhas que cada família quer fazer ou quer deixar de fazer também. Eu acho isso tão fundamental, assim, da gente poder aprender a olhar para nós mesmas com carinho também, né? Porque nesse momento onde a gente decidiu retornar à cama compartilhada, logo que o terceiro filho nasceu, foi muito de, o que que eu dou conta de fato? O que que eu preciso nesse momento de fato para eu ter qualidade na relação com eles, né? Ficar me revezando de um quarto para o outro, ou então vamos todo mundo dormir junto por alguns meses e para que isso tenha mais qualidade, todo mundo durma melhor, né? Então eu acho que esse olhar pra gente também dentro dessas escolhas, né? Eu achei isso que você falou fundamental, porque às vezes a gente quer olhar pra tudo, quer acertar em tudo que tá fora, mas a gente esquece de olhar pra dentro, né? Exatamente. Sensacional. E acho que chegou uma pergunta bem legal ali, né? Não sei se você viu. Eu vi aqui. A Zélia é vó, então a gente tem vó aqui, e vó é uma rede de apoio maravilhosa quando tá aqui, assim, sabe, Zélia, participando. Que bom ter você aqui com a gente. Maristela perguntou de manhã, pode deixar a criança dormir até tarde, tipo 10h30, 11 horas, dormir até quando quiser? Foi essa pergunta, Nicole, que você falou? Então você tem que ter uma rotina de dormir e de acordar. O ideal é que se tenha, assim, horários, e isso é bem importante. Tem pessoas, por exemplo, que durante a semana dormem pouco, dormem 5 ou 6 horas. A média de tempo que a gente precisa, em geral, é de 7 a 8 horas, né, de sono diários.
Média, cada um tem sua necessidade aí. E aí chega no fim de semana e dorme o dia inteiro. É diferente. É uma noite de sono que você não recupera, uma noite de sono que a gente perde, a gente não recupera depois, porque a função é diária. Sabe? O sono tem uma das funções do sono é a função de limpeza. Aquela limpeza que faz diariamente. Então a gente precisa estar fazendo isso todos os dias. Se a criança está acordando muito tarde, significa que ela está dormindo tarde. Isso aí também é todo o X da questão, né? E se cada dia acorda e dorme no horário também, esse ritmo ele não está estabelecido. Então é interessante que a gente tenha um ritmo e que eu faça isso na maioria dos dias, tá? E o horário, qual seria o horário ideal? A gente falar sobre isso. Respeitando o ritmo da natureza, porque a gente é parte dela, né? Anoiteceu por volta das 18 horas, o ideal é que crianças estejam na cama por volta de 8, 9 horas da noite. Esse seria meio que o horário máximo. Por quê? Crianças precisam de uma média de 10 horas de sono noturno. Maristela, acho que foi o filhinho de 5 anos. 10 horas de sono, mais ou menos, né? Então, se essa criança vai dormir 11 horas da noite, é claro que ela vai precisar acordar mais tarde, porque ela deveria já estar dormindo um pouco mais cedo. Ah, Lu, eu recebo essa pergunta em geral. 10 horas, então a criança vai dormir 8, os filhos da Nicole, os meus são assim também. Dorme 8, acorda 6 da manhã. Está bem alinhado com o ritmo do dia, né? O sol nasce, acorda, o sol se pôs, 2 horas depois eu já estou na cama. Esse aí é meio que é o que está mais condizente com, vou nem dizer que é o melhor, não, é o que está mais condizente com o ritmo da natureza. São 10 horas de sono. Uma criança que vai dormir 10 horas da noite e acorda 8 horas da manhã também dorme 10 horas. Só que a qualidade desse sono nem sempre é a mesma. Por quê? Porque os principais hormônios são produzidos enquanto a gente dorme. Então, a gente tem a melatonina, que é o hormônio do sono. Se eu vou dormir 8 horas, o primeiro pico de melatonina é por volta das 10 horas da noite. Então, a criança que foi dormir 8 horas, 10 horas da noite, ela já passou pela fase de sono profundo, ela já aproveita todo esse hormônio que está sendo secretado. Outros hormônios que são produzidos na madrugada. Hormônio do crescimento, né? Um dos principais hormônios importantes para a criança e para o adulto também, porque é o hormônio do crescimento que faz nossa renovação celular. Então, por que quem não dorme bem tem mais predisposição a ter doenças, câncer, doenças cardiovasculares, né? Isso é um efeito cumulativo, doenças degenerativas, já tem estudo mostrando, por conta dessa importância, né, dos hormônios que são secretados. Tem também hormônios da saciedade, leptina, grelina, que são secretados na madrugada. Por que pessoas que trabalham de noite ou que ficam muito tempo acordadas à noite têm maior tendência a ter obesidade? Também é resultado de estudo científico e se você olhar ao seu redor, você pode observar isso. Por conta dos hormônios da saciedade que são secretados à noite, né? Então tem toda essa relação, porque o ritmo do nosso corpo está alinhado com o ritmo externo. Não é uma coisa isolada, né? Está tudo relacionado. Então é melhor para criança e para adulto também dormir um pouco mais cedo e acordar mais cedo, tá? É muito legal te ouvir falando, porque não é à toa que a gente precisa dormir tanto, né? Se a gente olha para nossa vida assim, a gente passa boa parte da nossa vida dormindo e não é à toa, né? É porque de fato, olha quanta coisa acontece enquanto a gente está dormindo, né? A gente acha que a gente só deita e pronto, mas tem muita coisa, né? Nosso corpo tá trabalhando muito, assim. E você falou do sono, e quando a gente entra no estado profundo, eu queria saber um pouquinho do sono, da fase do sono REM. Se de fato a gente entra nessa fase, eu lembro quando o meu filho era pequeno, eu li muito sobre isso, assim, o quanto quando a gente conversa com eles, ou fala alguma coisa, né, uma frase positiva, alguma afirmação, isso realmente faz diferença nessa relação. Ele tá mais atento, nesse momento do sono, ele tá mais atento para algum estímulo, alguma palavra, alguma coisa assim? A gente tem algumas correntes que falam sobre isso, ali na microfisioterapia, tem outras ciências do Sleep Talk, né, que fala especificamente sobre isso, de que você falar coisas positivas quando a criança está nessa fase tem alguma repercussão emocional. Se a gente for para estudo científico, a gente não tem nenhum estudo que garante que isso seja uma verdade absoluta. O que eu, enquanto pessoa e uma observadora estudiosa da área, noto, né, e percebo, é que o fato de estar ali do lado da criança, energeticamente disponível, falando coisas boas para ela, mal não vai fazer. Então, independente de estar na fase de sono profundo, na fase de sono REM, eu acho que faz bem para todo mundo, porque às vezes a gente passa o dia inteiro e não tem tempo de falar isso para a criança. Então, eu vou ali, eu falo coisas positivas. E no Sleep Talk, né, que tem uma ciência, já li sobre, tem até formação de profissionais que trabalham com isso,
eles mostram que fazendo com consistência, e também não é uma noite ou outra, em geral é um trabalho de 3 meses, assim, né? Eles têm todo um protocolo de como é que faz, enfim. Acredito que pode ser algo bem positivo mesmo, assim, mas não é uma coisa isolada. Eu vou lá um dia ou outro sim, e que você vai ter garantia de que aquilo vai dar um resultado, sabe? Eu acho que é uma coisa boa, que pode ajudar. Não dá para depositar todas as fichas assim, de falar, vou fazer isso e vai tratar tal questão. Mas eu acho que pode ajudar sim. E no sono de adulto, não sei se você se lembra, assim, teve uma época na década de 90 que se falava de você colocar coisa para ouvir enquanto dormia, que ia aprender outras línguas, não sei o quê, que ia melhorar. Isso tudo já foi por terra, né? A gente sabe, você está dormindo, o cérebro está fazendo um trabalho interno. Nada do que está externo aqui vai mudar no nosso aprendizado, né? Naquilo que a gente vai aprender. Eu lembro disso. Eu estava estudando francês, eu falei, eu vou pegar aquela dica lá, vou botar o francês, vou estudar de madrugada. O que a gente sabe que acontece é que, assim, aquilo que a gente lê antes de dormir, ou aquilo que a gente tem acesso, é uma memória que fica recente e o nosso cérebro, ele vai trabalhar depois, né? Então, tem ciência da aprendizagem que fala sobre isso. Você está estudando uma nova língua, 30 minutos antes de dormir, você estuda uma certa quantidade de tempo e quando a gente acorda, que o cérebro está bem fresco, ele acabou de ser limpo, depois de uma boa noite de sono, também a gente tem uma capacidade maior de concentração de aprendizado. Então, concentrar essas atividades importantes no início do dia também é interessante. Então, fazer coisas boas com a criança antes dela ir para a cama é muito positivo para a criança e para o sono também. Aquilo que eu falo, como é que se comporta, né? Então, se todo dia é uma guerra na casa na hora de dormir, todo dia, é claro que vez ou outra vai ter, ainda mais que tem muito filho, né? Vai ter alguém que não está tão bem, vai estar de mau humor, influencia todo mundo. Mas que isso não seja uma regra, que não seja todo dia assim. Se tá todo dia desse jeito, é algo que a gente precisa olhar, né? É algo que a gente precisa ter um cuidado ali, porque tem que ser algo bom, né? A gente precisa entender sono como algo bom, porque como você bem observou, a gente dorme 1/3 do nosso dia, 1/3 da nossa vida é dormindo. Não é por acaso, é porque muita coisa importante acontece quando a gente dorme. E tem gente que fala assim, vou deixar para dormir quando eu morrer. Tenho certeza que quem dorme menos vai morrer mais rápido mesmo. Isso aí é comprovação científica. Nossa, lembrei, agora você falou essa frase, eu escutei minha avó falando. A avó vai descansar, ela tá mais velhinha agora. Vai, almoça, vai descansar, vai tirar um cochilo. Não, quando eu morrer eu vou dormir. É algo que a gente escuta com frequência, assim, né? Porque na sociedade de produção que a gente vive, que a gente tem que produzir, tem 1 milhão de coisas para fazer, todo dia tem coisa nova e a gente não dá conta de aprender tudo, o sono ficou num lugar menos importante, porque eu estou dormindo e não estou fazendo nada produtivo, né? Só que a gente precisa ter essa noção. O sono ele é extremamente importante para a gente e principalmente para os nossos bebês e para as nossas crianças. Então, acho que dá para perceber que eu sou apaixonada, né? Quando eu falo sobre esse assunto. Fala, você encanta a gente, porque eu fiquei assim muito pensando na minha relação com o sono, né? Falei, meu Deus, olha só, é muito, muito inspirador. Eu gosto muito. E eu queria indicar para todo mundo correr lá na tua página, porque tem muita informação, assim, né? Eu fui olhando, você fez uma esses dias para ajudar a criança quando tá com resfriado, né? Sim, sim. E, nossa, são coisas que são pequenas, mas que fazem toda a diferença. Então, eu queria indicar para todo mundo correr lá, dar uma olhada, porque são informações muito preciosas, assim, é muito valioso mesmo o teu perfil. Sim, que bom que você gostou. Essa é a minha missão e eu tô lá diariamente com caixinha de perguntas, respondendo dúvidas, fazendo trocas, né? Porque a gente é um cuidado que a gente precisa e é um cuidado para a vida toda, né? Eu noto assim, né? Diariamente o quanto é compensador ver uma família que começa a dormir melhor com seu filho, assim, muda muito, muda muita coisa. Então, às vezes é um cuidado que a gente se concentra ali, porque não é algo tão fácil, né, de se fazer, exige cuidado, dedicação, só que os resultados são muito positivos, assim, e às vezes é um ajuste pequeno que a gente faz, que a gente passa a dormir bem e aumenta a disposição, e você tem mais tempo para estudar e para trabalhar. Isso aconteceu comigo, né? A partir do momento que eu me dediquei a isso, eu me descobri numa nova profissão, mudei totalmente, assim. E se não fosse isso, eu teria que estar até hoje lá em Salvador e presa no trabalho, que é o meu trabalho público, né? Eu não poderia ter vindo para cá fazer uma escolha que foi melhor, sabe, para os meus filhos. Então,
da minha própria história, né, desse exemplo, que às vezes cuidar do sono vai ser uma coisa importante para que outros caminhos se abram, outras coisas, né, a gente faça na nossa vida, assim, que a gente deseja. Exato, eu gostei muito. E o que eu fico mais feliz é que a gente vai se encontrar de novo semana que vem, né? É, Tá um pouco. sim. Convidar todo mundo, a gente logo vai postar para a gente continuar a falar da natureza e de tudo que estar nesse ritmo da natureza pode proporcionar, né? São coisas tão simples que quando a gente se conecta faz uma grande diferença, né? Sim, então terça-feira, 20 horas, né, Nicole? 20 horas que a gente. Mesmo. Na próxima terça, 20 horas, a gente vai falar e a gente vai falar bem mais assim sobre essa questão da natureza, né? E com dicas e informações práticas aí também para vocês. Então a gente se encontra terça-feira para continuarmos essa troca, porque é muita coisa, é muito assunto, não dá para falar numa live só. E eu gostei muito, te agradeço muito, muito mesmo. Foi muito bom ter conhecido você agora, podendo conversar um pouco mais. Que bom que eu segui minha intuição e fiz contato com você. Legal, e agradeço também todo mundo que participou. Foi muito gostoso, assim, ter pessoas perguntando, poder fazer uma troca mesmo, né? Onde tem pessoas Sim, entrando, comentando, perguntando, é muito gostoso. Eu valorizo demais isso. eu também. Beijo, gente. Bom fim de Outro. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.